Senhor Deus. Amém. Podemos assentar, tá bom? Queridos irmãos, mais uma vez, boa noite a todos. Quero convidá-los solenemente para que abram as Escrituras no livro do profeta Zacarias, capítulo 8. Nós já avançamos bastante, né? Chegamos no capítulo 8. E eu confesso para os irmãos que eu estou correndo. Estou correndo aqui, né? Estou tentando pregar as perícopes aí completas e abordar o texto de maneira bem abrangente, sem perder os pontos principais, mas obviamente a gente não consegue abordar tudo, né? Mas eu sei que os irmãos estão aprendendo, nós estamos aprendendo, eu também tenho aprendido muito, estudando o livro do profeta Zacarias, tem sido uma bênção para mim também. E é desafiador, né? É muito desafiador para nós estudar livros assim, né? Quando se fala de série de sermões, normalmente essas séries são feitas em livros mais conhecidos, né? Em livros mais fáceis de se pregar. Mas eu me desafiei a pregar no livro do profeta Zacarias e também os irmãos estão aí desafiados, né? A estudarem juntamente conosco e aprenderem. Zacarias capítulo 8. Diz assim o texto: Depois veio a mim a palavra do Senhor dos Exércitos, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Zelei por Sião com grande zelo, e com grande indignação zelei por ela. Assim diz o Senhor: Voltarei para Sião, e habitarei no meio de Jerusalém, e Jerusalém chamar-se-á cidade da verdade, e o monte do Senhor dos Exércitos, o monte santo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Ainda nas praças de Jerusalém habitarão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu cajado, o seu bordão, por causa da sua muita idade. E as ruas da cidade se encherão de meninos e meninas, brincando nas suas ruas. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Se isto for maravilhoso aos olhos do restante deste povo, entenda a palavra maravilhoso aí como difícil, viu, irmãos? Difícil. Ou impossível, né? Se isto for difícil, impossível ou maravilhoso aos olhos do restante deste povo naqueles dias, será também maravilhoso ou difícil ou impossível para mim, aos meus olhos? Diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eis que salvarei o meu povo da terra do Oriente e da terra do Ocidente, e trá-los-ei e habitarão no meio de Jerusalém, e eles serão o meu povo, e eu lhes serei o seu Deus em verdade e em justiça. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Esforcem-se as vossas mãos, ó vós que nestes dias ouvistes estas palavras da boca dos profetas que estiveram no dia em que foi posto o fundamento da casa do Senhor dos Exércitos, para que o templo fosse edificado. Porque antes desses dias não tem havido salário para os homens, nem lhes davam ganhos os animais, nem havia paz para os que entravam, nem para os que saíam, por causa do inimigo, porque eu incitei a todos os homens, cada um contra o seu próximo. Mas agora não serei para com o restante deste povo, como nos primeiros dias, diz o Senhor dos Exércitos, porque haverá semente de prosperidade, a vide dará o seu fruto, e a terra dará a sua novidade, e os céus darão o seu orvalho. E farei com que o restante deste povo herde tudo isso. E há de suceder, ó casa de Judá e casa de Israel, que assim como fostes uma maldição entre os gentios, assim vos salvarei e sereis uma bênção. Não temais, esforcem-se as vossas mãos. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: Como pensei fazer-vos mal, quando vossos pais me provocaram a ira, diz o Senhor dos Exércitos, e não me arrependi, assim tornei a pensar nesses dias, fazer o bem a Jerusalém e à casa de Judá. Não temais. Estas são as coisas que vocês deverão fazer. Falai a verdade cada um com o seu próximo. Executai juízo de verdade e de paz nas vossas portas.
E nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem ameis o juramento falso, porque todas essas são coisas que eu odeio, diz o Senhor. E a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o jejum do 4º, e o jejum do 5º, e o jejum do 7º, e o jejum do 10º mês, será para a casa de Judá gozo, alegria e festividades solenes. Amai, pois, a verdade e a paz. Assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda sucederá que virão os povos, atentem para isso, irmãos, virão os povos e habitantes de muitas cidades, e os habitantes de uma cidade irão a outra dizendo: vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos, eu também irei. Assim, virão muitos povos e poderosas nações a buscar em Jerusalém ao Senhor dos Exércitos e a suplicar o favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, e pegarão, sim, na orla das vestes de um judeu, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco, que Deus está com vocês. Senhor, nós te louvamos pela leitura da sua palavra, e como já foi suplicado aqui, pedimos ao Senhor que fale aos nossos corações, que nos ensine, nos instrua, nos edifique, nos exorte também pelas verdades contidas neste texto. É assim que oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Recentemente, meus irmãos, saiu o novo filme do Superman. Não que, como os irmãos sabem, não que eu goste dessas coisas, mas saiu o novo filme do Superman chamado Superman Legacy. Estreou no dia 10 deste mês. E este filme, apesar de ter mudado o produtor, faz parte aí de uma série de filmes, né, que a DC Comics, não só a DC Comics, como a Marvel também, tem lançado nesses últimos anos. E dentre esses filmes que a DC Comics lançou, dentre vários filmes do Superman, no ano de 2006, não sei se os irmãos aqui vão lembrar, saiu um filme chamado Superman, o Retorno. E neste filme, Superman, o Retorno, revela uma história bastante curiosa de Clark Kent. Ele descobre que restos do seu planeta natal, planeta Krypton, havia sido detectado pela NASA. E ele, aí, querendo descobrir um pouco da sua origem, que ele sabia pouco, é desconhecida, ele então abandona a Terra e vai em busca de informações a respeito da sua origem, em busca do planeta natal, o planeta Krypton. E neste filme, o Clark Kent, ou Superman, fica 5 anos distante da Terra. E o filme retrata essa narrativa. A humanidade perdeu o seu herói. A humanidade perdeu o super-homem, o seu salvador. E eles ficam desesperados diante dos inimigos que se levantam contra a humanidade. Porém, após esses 5 anos, a humanidade volta a celebrar o retorno, o grande retorno do homem de aço, o Salvador, o Messias, que vem para salvar a humanidade. Esse capítulo que nós acabamos de ler, esse longo capítulo aqui, não sei se os irmãos observaram, ele fala do retorno do herói, do retorno do Salvador, do retorno de Yahvé para habitar novamente no meio do povo de Israel para salvar o seu povo. E, meus irmãos, nós temos visto até aqui no livro do profeta Zacarias uma mensagem que, na verdade, foi uma mensagem de confronto, que também foi misturada com consolo. Nos capítulos de 1 a 6 que nós estudamos, nós vimos uma série de visões simbólicas, onde o Senhor revelou, manifestar o seu poder para restaurar Jerusalém e santificar e purificar o seu povo. No sermão anterior que eu preguei aqui, no capítulo 7, nós vimos uma virada importante. O Senhor então chama o seu povo a uma verdadeira piedade, não apenas através de rituais, através de cerimônias, através de uma aparente religiosidade, mas uma religião que viesse de um coração íntegro e não de um coração vazio ou de rituais vazios. Agora Deus então promete aqui nesse texto
visitar o seu povo e trazer com a sua presença, com a sua visita, com a sua habitação, 3 bênçãos para Israel. Neste capítulo, então, Deus revela aí o seu desejo de manifestar a sua bondade, a sua fidelidade ao seu povo. E veja, eu quero que os irmãos prestem muita atenção nessa passagem aqui. Dos versos 1 a 8, se você estiver anotando aí na sua Bíblia, no seu caderninho, ou estiver fazendo isso, ou fará isso em outra ocasião, dos versos 1 a 8, a primeira bênção que é advinda da presença de Deus habitando no meio do povo de Israel, é a bênção da restauração. Isso se dá exatamente pelo fato de Deus agora prometer voltar a habitar no meio de Jerusalém. Dos versos 9 ao verso 13, nós vamos ver aí uma bênção de provisão, onde o Senhor garante, por causa da sua presença também, o sustento e a paz enquanto o povo estava trabalhando, não só na reconstrução do templo, mas também aí na vida agrícola. E dos versos 14 a 23, nós vamos ver a bênção da comunhão, que se estende também para além dos arraiais de Israel, alcançando todas as nações. Então eu peço a sua paciência e a sua perseverança para caminhar comigo neste texto aqui. Vamos lá, a primeira bênção é a bênção da restauração, que inicia no verso 1. O verso primeiro, meus irmãos, que os irmãos podem ver aí, já inicia com a conhecida expressão de Zacarias, né? E veio a mim a palavra do Senhor, indicando que aquilo que o profeta se propõe a falar, a partir de agora, como tem dito do decorrer do seu livro, não procede de si mesmo, mas de Deus. Se os irmãos, de maneira curiosa aí, perceberem no fluxo do texto, a leitura, não sei se os irmãos perceberam, foi quase como uma leitura de staccato, ela fica cansativa, porque Zacarias repete muito isso, né? Assim diz o Senhor dos Exércitos, assim diz o Senhor dos Exércitos. Isso aparece no verso 2, aparece no verso 3, aparece no verso 4, aparece no verso 6, aparece no verso 7, aparece no verso 9, aparece no verso 14, aparece no verso 19, aparece no verso 20 e aparece no verso 23. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Parece que Zacarias está querendo trazer uma lição para nós aqui. Deus está falando com Israel. Não era fruto da elucubração e da imaginação criativa do profeta, mas era Deus se comunicando diretamente com o seu povo. O verso 2, Deus continua falando por intermédio do profeta, e se trata aí, meus irmãos, de um oráculo para a nação de Israel. E o que o Senhor diz aí no verso 2? Preste atenção nisso. Deus diz que zelou por Sião. Sião aí é o nome do monte onde estava a cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém estava em cima de um monte, conhecido como Monte Sião, e Sião às vezes é um termo intercambiável para se referir também à cidade de Jerusalém, e diz que esse zelo de Deus por Israel foi um zelo com indignação, um zelo com indignação. E veja, irmãos, uma curiosidade aqui, essa palavra zelo aqui, foi traduzido no português de uma maneira muito, se usou de uma figura de linguagem que nós chamamos de eufemismo, foi diminuída, esvaziado o sentido da palavra. A palavra no hebraico aqui, presente no texto hebraico, significa literalmente ciúmes. Ciúmes. Deus teve ciúmes de Israel. E, pasmem os irmãos, a palavra ciúmes aqui, né, está num tempo, numa qualidade verbal hebraica chamada piel. E essa qualidade verbal hebraica, o pastor sabe muito bem disso, traz a ideia de uma intensidade, né? No português, nós temos recursos para dar intensidade, né? Quando a gente quer falar que o homem é grande, a gente fala é um homem zarrão, né? A gente tem vários recursos na língua portuguesa que são usados para dar intensidade. Na língua hebraica e também na língua grega, são alguns prefixos e sufixos que são acrescentados na palavrinha que representam essa intensidade. Então, perceba, esse ciúmes que Deus está tendo por Jerusalém não é um ciúmes qualquer, é um ciúmes com indignação, e o verbo está no piel aqui. Nós poderíamos traduzir, uma tradução livre, uma tradução minha aqui, poderia ser mais ou menos assim: eu tive muitíssimos ou muitíssimo ciúmes de Sião.
queimou o meu coração de ciúmes por Jerusalém e por Sião. É uma tradução mais próxima aqui do texto hebraico. Deus então continua falando aí no verso 3 e diz algo maravilhoso que deve ter aqui soado como música aos ouvidos dos judeus construtores. Eu retornarei para Sião. Eu retornarei para Sião. Irmãos, caminhem comigo aqui. Isso aqui tinha um significado muito importante para Israel, para os judeus. Porque se os irmãos depois, com paciência, lerem na sua casa o livro do profeta Ezequiel, o profeta Ezequiel, que foi um profeta que profetizou pouco antes e durante o exílio babilônico, o profeta, ele havia dito que Deus havia se retirado das terras de Israel por conta das iniquidades da nação, que envolviam a sua imoralidade, a sua idolatria e os seus pecados de ordem social. Isso está em Ezequiel capítulo 9, verso 3, capítulo 10, verso 18 a 19, e capítulo 11, verso 23. Diz que o Espírito do Senhor saiu do templo em Jerusalém e foi para o Monte das Oliveiras. E de lá, o Senhor saiu das terras de Israel. Deus, através do profeta Ezequiel, estava dizendo: eu não habitarei, eu não habito mais no meio dessa imundícia aqui. Não dá. Deus é santo. E por causa dos contínuos pecados de Israel, Deus teve então que se afastar do seu povo como um meio para discipliná-los por conta da sua iniquidade e dos seus pecados. E o texto continua dizendo aí, meus irmãos, que essa visita de Deus faria com que Jerusalém fosse chamada de cidade de verdade e de Monte Santo. Veja, essa era então a expectativa judaica. Quando o Senhor voltará a habitar nas terras de Israel? Quando a presença de Deus voltará a estar no meio do povo de Deus? Os irmãos devem se lembrar do que aquela multidão disse quando Jesus curou o filho da viúva de Naim, lá em Lucas capítulo 7. Vocês lembram disso? Quando aquele milagre maravilhoso acontece, as pessoas começam a celebrar aquela grande maravilha. E o que as pessoas e as multidões começam a declarar ali a respeito de Jesus? Eles dizem o seguinte: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Perceba que os judeus estavam esperando, aguardando essa visita de Yahvé, o Senhor voltar a habitar no meio do seu povo eleito. E o próprio João declara isso lá em João capítulo 1, verso 14, quando diz que Jesus tabernaculou entre nós. A nossa tradução aí diz habitou entre nós, ou andou entre nós. A palavra no grego aí é esquinel, que é tabernacular, dando a ideia aqui, apontando para o tabernáculo do deserto que estava exatamente no meio das 12 tribos de Israel. Irmãos, Deus sempre quis habitar no meio do seu povo. Os judeus sabiam disso. Só que Deus havia se afastado e eles estavam aguardando então esse célebre, esse solene retorno de Deus. Os versos 4 a 8, Zacarias então começa a descrever o que aconteceria na visita de Deus, com o retorno de Deus. Se trata aí, portanto, como eu disse, de uma bênção de restauração. O verso 4 diz que os cidadãos de Jerusalém, eles teriam longevidade. O texto diz que os velhinhos aí, cada um teria aí o seu bordão na mão por conta da sua muita idade. Eles teriam longevidade. O verso 5 pode indicar aí pelo menos duas coisas: ou segurança ou fertilidade, fecundidade, porque diz aí, fala de muitas crianças brincando nas ruas, né? A imagem é quase idílica, né? Hoje a gente não pode ter mais isso aqui de crianças brincando na rua, porque passa um carro, né? Pode acontecer um acidente. A imagem aqui é idílica de crianças brincando na rua, e diz que uma multidão de crianças. Israel ia frutificar, ia ser fecundo, ia ser fértil, e eles teriam segurança e paz para as crianças brincarem nas ruas. Parece um conto de um filme, né? E o verso 7 diz aí então que o retorno dos restantes dos exilados também, que estavam espalhados por outras terras, eles voltariam para habitar agora em Jerusalém. Esse bloco, então, meus irmãos, termina com o que os teólogos chamam de fórmula da aliança. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Quando tudo isso acontecer, quando a minha presença voltar a estar no meio de Israel, então eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Os velhos viverão muito tempo, as crianças brincarão na rua, os exilados voltarão para a terra e vocês terão um tempo de refrigério
um tempo de restauração. Essa é a primeira lição que nós aprendemos aqui, irmãos. Onde a presença de Deus está, onde Deus habita, há restauração. E, meus irmãos, essa passagem aqui, esse primeiro bloco, diz muito a respeito de quem Deus é. Deus, o nosso Deus, é o Deus que restaura o seu povo. Deus restaura o seu povo. E Ele mesmo diz, através da boca do profeta Isaías, no capítulo 42, verso 3, que Ele não despreza a cana quebrada e nem o pavio que fumega. A ideia aqui é de que a nação de Israel estava num estado deprimente. E que talvez se você estivesse no lugar de Yahvé, aqui no lugar de Deus, você teria abandonado o povo de Israel. Você teria deixado eles de lado. Mas Deus, o nosso Deus, e eu quero que os irmãos prestem muita atenção nisso, Deus não abandona o seu povo. Deus não abandona o seu povo. Deus, Yahvé, não é como nós, que quando alguma coisa quebra na nossa casa, principalmente nos dias atuais, a gente logo joga fora e vai para a Shopee comprar um novo. Deus não é assim. Deus não compra novamente aquilo que se quebrou. Ele restaura aquilo que foi danificado por causa do pecado. Como que você entrou aqui hoje? Talvez você entrou aqui achando que Deus não quer mais nada com você. Talvez você entrou aqui essa noite achando que Deus te abandonaria por conta dos seus erros do passado ou por conta das decisões erradas que você tomou. Achando que Deus jamais olharia para você nessa frágil situação. Veja, o Deus que nós estamos vendo aqui nesse texto não é esse Deus. O Deus revelado nas Escrituras, Ele é um Deus que restaura aquilo que está quebrado. Veja, Paulo diz a respeito da eleição de Israel, que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. O chamado de Deus, as bênçãos que Deus dá para o seu povo, não estão condicionadas à nossa fidelidade, para que Deus permaneça fiel à sua palavra. Porque se fosse assim, quem subsistiria diante da santidade de Deus? Paulo diz isso, que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. E isso não se aplica necessariamente ou apenas à nação de Israel. Isso se aplica a todos aqueles a quem o Senhor chama. Veja o caso de Jonas, meus irmãos. Teimoso, nós expusemos aqui o livro de Jonas para os irmãos, como aquele profeta era teimoso. E Deus tinha todas as razões do mundo para dizer, tá bom, então vai embora que eu vou chamar outro, porque eu não aguento mais as suas lamúrias, Jonas. Como você é chato, cara. Não, Deus é condescendente. Jonas está quebrado. Jonas está cheio de amargura no seu coração, porque Nínive, os assírios haviam invadido Israel, provavelmente matado os seus conterrâneos, provavelmente até a sua própria família. Como pregar a salvação de Yahvé para um povo tão mau? Ele não queria, o seu coração estava duro. E Deus diz, vai Jonas, ele diz não, e Deus vai atrás, 1, 2, 3, inumeráveis vezes, e conversa com Jonas, e pastoreia Jonas, e conserta o vaso quebrado, e traz de volta, e diz, você é meu, eu te escolhi, e você vai pregar a minha palavra, mesmo fraco, cansado, desanimado. Deus não desiste do seu povo. Quantas vezes nos sentimos assim, irmãos? Quebrados, inúteis. Mas é nessa fraqueza nossa que Deus revela o seu poder. O apóstolo Paulo diz uma coisa muito interessante. Deus escolhe as coisas loucas, as coisas fracas, as coisas que não são, para confundir as sábias, as fortes e aquelas que pensam ser alguma coisa. Deus não abandonou você agora que você está quebrado, ferido, como a nação de Israel. Deus não é esse tipo de amizade interesseira, não é verdade? Você provavelmente teve alguma experiência assim na sua vida já, de que quando você estava bem, as pessoas estavam ao seu lado, batiam nas suas costas e diziam, que bênção que você é, hã? Que maravilha! Até o dia que você tropeçou, até o dia que você falhou, com outros ou com ela. E o que ela fez? Virou as costas. Deus não é esse tipo de pessoa.
Deus não abandona aquilo que está quebrado. Deus não é interesseiro para te amar apenas quando você presta para alguma coisa, quando você serve para alguma coisa. Deus não é interesseiro para amar você apenas quando você pode oferecer alguma coisa para Ele. Ele te ama apesar do jeito que você é. Ele te ama por causa, paz, meus irmãos, por causa dele mesmo. Que segurança! Deus ama Israel por causa dele mesmo, e não por causa de Israel. Paulo diz isso mais uma vez: a infidelidade de Israel anula a fidelidade de Deus. Romanos 3:3, ele diz, a resposta é óbvia: de maneira nenhuma, de maneira nenhuma. A infidelidade de Israel anular a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Deus continua sendo fiel, apesar da infidelidade do seu povo. Veja o que Paulo diz a Timóteo, irmãos. Timóteo capítulo 2, verso 11 ao 15. Se você puder abrir a sua Bíblia aí, Paulo escreve aí 1 Timóteo capítulo 2, 2 Timóteo, perdão, capítulo 2, verso 11 ao 15. Eu quero que você grife essa passagem na sua Bíblia, com cores aí brilhantes. Sabe aquela caneta verde fluorescente, amarelo fluorescente? Passe nas páginas da sua Bíblia para você nunca mais esquecer desse versículo aí. Nunca mais você vai esquecer dessa passagem. 2 Timóteo capítulo 2, verso 11 ao 15. Diz assim, até o 13 eu acho que é suficiente. Diz assim: palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele viveremos. Se sofrermos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, o que diz aí? Ele nos negará. Mas se formos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Veja, irmãos, Paulo está fazendo uma diferença entre negar e ser infiel. Parece que eu estou vendo Pedro e Judas aqui, né? O que nega e o que é infiel. O que nega, ele o negará, mas o que é infiel, Deus não abandonará, porque Ele não pode negar a si mesmo. Foi a primeira coisa que Jesus fez quando ressuscitou. Onde está Pedro? Ele não está aqui? Manda chamar Pedro. Imagine, irmãos, Pedro quebrado, ao praguejar Jesus no momento da crucificação, ao ver Jesus dilacerado, ferido, inchado, cansado, desidratado, e Jesus olha para ele depois de 3 vezes ter negado Jesus, e ele chora amargamente. A única coisa que estava na mente de Pedro é: nunca mais ele vai olhar para mim, nunca mais ele vai se aproximar de mim, nunca mais ele vai falar comigo, nunca mais ele vai me chamar novamente. E a primeira pessoa, irmãos, que Jesus manda chamar, oh glória a Deus, esse é o Deus que nós estamos vendo aqui, chama Pedro. Israel não merecia este cuidado, essa restauração, merecia o abandono, merecia ser escanteado, e Deus vai atrás do povo e restaura o povo. Vai haver tempos em que os velhos viverão muito tempo, as crianças voltarão a brincar na rua, e os espalhados por todas as nações voltarão a habitar nessa terra, porque assim diz o Senhor dos Exércitos. E eu sei, irmãos, que muitos deixaram você por causa dos seus erros. Eu sei que isso aconteceu com você. Eu sei que muitos da sua família, amigos, talvez até o seu cônjuge. Mas eu estou aqui como um pregador do Evangelho para dizer para você que Deus não é assim. Se a presença de Deus estiver conosco aqui, Ele vai restaurar aquilo que está quebrado. Ele está ao seu lado. Deus não apenas restaura muros de cidades, Ele não apenas restaura prédios em Jerusalém, Ele restaura pessoas, e Ele quer restaurar o seu coração aqui nesta noite. Deus não abandonou você. A segunda bênção que nós aprendemos aqui vai do verso 9 ao 13, que é uma bênção de provisão. A primeira foi de restauração. E nesse segundo bloco, que vai do verso 9 ao 13, Deus então, por intermédio do profeta, Ele passa a estimular o povo a se esforçar na reconstrução do templo. Veja, esse é o tema do livro. O Senhor estimula com base na garantia de que eles teriam, primeiro, recursos advindo do trabalho e da criação de seus animais, e
paz entre os seus inimigos e também prosperidade nas colheitas. Deus estava garantindo a provisão para Israel, isso está no verso 10. Os versos 11 e verso 12 vão descrever ainda mais os resultados desta prosperidade que o Senhor enviaria a Israel. Deus promete não mais agir como havia agido com as gerações passadas. Percebam as expressões aí no verso 12, acompanhe na sua Bíblia: semente de prosperidade, fruto da vide, novidade da terra, orvalho dos céus. Todas essas expressões aí indicam as copiosas bênçãos, agrícolas que Deus enviaria para o seu povo. E por fim, meus irmãos, nesse segundo bloco, o verso 13, nós encontramos aí uma inversão da nação de Israel, que eu já expliquei para os irmãos, nós chamamos isso da teologia de vindicação. Quando Israel está no seu estado de miséria, de depreciação, o Senhor vai lá e muda a história do seu povo, de maldição para bênção, principalmente para as nações que estavam ao redor de Israel. Veja, nada do que Deus prometeu, as bênçãos que Deus promete a Israel, nada disso anula o fato de que o povo precisava trabalhar e trabalhar muito. Perceba a expressão que aparece aí: esforcem-se as vossas mãos. Esforcem-se as vossas mãos. Deus espera da nação de Israel que com essas promessas de provisão, eles entendessem que essa espera nessas bênçãos não fosse uma espera passiva, mas fosse uma espera ativa, como nós temos ouvido o pastor falar aqui nos seus sermões. Nós não temos que ficar esperando as bênçãos de Deus caírem do céu, sem a gente se esforçar ou trabalhar para que isso aconteça, Já diz o ditado, isso não está na Bíblia, viu, irmão? Está no ditado: Deus ajuda quem cedo madruga, não é verdade? Deus não ajuda preguiçoso. Tem aquele hino fantástico que o hino diz que Deus não quer preguiçoso em sua obra, não é verdade? Vai ter com a formiga o preguiçoso, dorme, não trabalha para Deus e quer ver as bênçãos de Deus de provisão, vai esperar sentado para o resto da vida em berço esplêndido. Mas aquele que tem a presença de Deus e trabalha, e se esforça e é trabalhador, ele vai ver os frutos do seu trabalho, de muitas bênçãos, e vai colher muitos frutos para a glória de Deus. E eu vejo nesse texto aqui uma lição muito importante, meus irmãos. Nós vivemos em uma época que nós somos ensinados desesperadamente a irmos atrás de posses materiais. Somos medidos pelo que nós temos. Se nós andássemos pelas ruas de São Paulo, tivéssemos olhos espirituais abertos, nós veríamos altares a Mamon a cada esquina dessa cidade. Passe aí no seu Instagram, aquele dedinho assim para cima, que você vai ver quantas propagandas querendo seduzir você a comprar e a comprar. Quiçá o evangelicalismo moderno que está ensinando que ser rico hoje é sinônimo da bênção de Deus. Não estou dizendo que Deus não possa enriquecer alguém, mas achar que ser rico é sinônimo da bênção de Deus é ir longe demais no que diz respeito à interpretação das Escrituras. Somos bombardeados por esses anúncios, meus irmãos. E infelizmente, muitos crentes têm caído nessa sedução de adorar a Mamon e não confiar na provisão de Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia agora, mais uma vez, em 1 Timóteo capítulo 6, versos 7 e verso 8. Talvez você nunca tenha lido esse versículo na sua Bíblia. Veja o que está escrito aí. Você vai se assustar com essa passagem. 1 Timóteo capítulo 6, versos 7 e 8. Veja o que o apóstolo Paulo diz aí. Diz assim o texto: porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele, tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos com isso satisfeitos. Não gostei, Bruno, o problema é seu. Eu também não gostei. Que isso? Ter apenas o que vestir e o que comer, eu tenho que estar satisfeito? Sim. Porque Deus vai dar aquilo que é necessário para nós. Nós estamos estudando o Sermão do Monte e chegamos no Pai Nosso, com os jovens, e chegamos na expressão lá que o Senhor Jesus diz assim: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E quando Jesus diz o pão nosso, eu ensinei para eles que
possivelmente, né, uma inferência meio que óbvia, Jesus estava se referindo ao maná no deserto. Por isso, o pão nosso de cada dia. Porque o maná, ele durava quanto tempo, irmãos? Um dia. Se o crente, avarento, né, zoiudo, zóio de bomba, fosse lá, não, eu quero 2. Eu vou comer 2 maná porque eu sou o espertão, eu sou o bonzão. No outro dia, estava apodrecido e fedido lá na despensa dele. E por que Deus faz isso? Já parou para perguntar? Por que Deus não deixa colher 2, pastor? São só mais um. Senhor, é umzinho a mais. Por que tem que ser só o sustento que nos vestir? Não pode ser uma casa na praia? Não pode ser 2 carros na garagem? Não pode ser, sei lá, uma vaga na melhor faculdade do país? Veja, irmãos, não estou dizendo que essas coisas, Deus não dê essas coisas. Estou dizendo que você não deve colocar o seu coração nelas. Não é verdade? Agora pergunta novamente, por que o maná só durava um dia? Quem se arrisca a responder? Mas por que Deus fez isso? Por que Deus não falou, não, vai durar 2 dias? Confiança, dependência, vocês vão ter que confiar em mim. Os irmãos se lembram de uma festa judaica chamada o Ano do Jubileu? Já ouviram falar disso? O Ano do Jubileu? O que era o Ano do Jubileu? Assim como o judeu trabalhava 6 dias, descansava o 7º dia, depois de 6 anos trabalhando, Deus disse, vocês vão descansar por 1 ano inteiro, a terra vai descansar, e eu vou prover para vocês durante 1 ano inteiro. Irmãos, eu não estou falando de um dia, eu não estou falando de um mês, eu não estou falando de 2 meses, 3 meses, um semestre, eu estou falando de 1 ano, em que o povo de Israel não trabalharia, e Deus prometeu que proveria todas as necessidades do seu povo. E diz a história, pelo menos não há evidências para isso, de que Israel nunca cumpriu esse mandamento. Por quê? Porque nunca confiaram de que Deus seria capaz de prover para eles durante 1 ano sem eles trabalharem. Irmãos, nós somos ensinados a isso, infelizmente, a buscar sempre o sustento, a depender dos nossos próprios esforços e do nosso próprio trabalho. E a Bíblia diz que nós servimos um Deus que criou todas as coisas. Ele mesmo diz, meu é o ouro e minha é a prata. Ele disse, minha é a terra e toda a sua plenitude. Jesus disse em Mateus 6, que o Deus a qual nós servimos, cuida dos pássaros todo santo dia. E esses pássaros não trabalham e nem fiam. E Deus os alimenta na boca. Ele veste os lírios do campo de maneira muito mais suntuosa do que o próprio Salomão, que era o grande rei de Israel. E eles são seres inanimados, que dirá homens de pequena fé como eu e você. Precisamos confiar de que Deus está cuidando de nós. Deus honra aquele que trabalha e que confia na sua provisão, confia no trabalhar de Deus. Se nós fazemos a vontade de Deus, e se Deus habita no meio do seu povo, eu sei que o dinheiro da campanha da pintura vai aparecer. Eu sei que Deus vai providenciar o sustento para o mantimento da sua obra, não só da igreja, mas também das suas necessidades diárias. Acalme o seu coração, porque Deus, o Deus de Israel, esse Deus aqui que prometeu sustento para Israel, ainda está sentado no trono e Ele diz para você, meu é o ouro e minha é a prata, minha é a terra e toda a sua plenitude, todos os homens que nela habitam. Eu posso sustentar você se você confiar e trabalhar diante da minha presença. E a última bênção que nós vemos aí, irmãos, dos versos 14 ao verso 23, é a bênção da comunhão. Os 2 primeiros versículos desse bloco aí nos mostram Deus, então, mudando os seus pensamentos em relação a Israel, de fazer o mal, e veja que mal aqui não deve ser interpretado como mal moral, mas o mal de castigo, disciplina para com o seu povo Israel. Deus então muda agora para fazer o bem ao seu povo. E é importante nós observarmos isso em Deus, né? Ele é rigoroso, Deus é muito rigoroso, mas ao mesmo tempo, Ele é compassivo, Ele é misericordioso. Esses dias eu vi um ateu num debate, e ele falou assim, o Deus da Bíblia é incoerente. Como
pode? Ao mesmo tempo que ele diz ser um Deus justo, ele diz ser um Deus misericordioso. Ou ele é misericordioso ou ele é justo. Não dá para ser os dois, né? Como é que ele vai ser justo e misericordioso ao mesmo tempo? E eu falei, coitado, né? Ele esqueceu da chave hermenêutica. Ele esqueceu de um detalhezinho só. Jesus Cristo. Porque em Jesus Cristo, Deus derramou a sua justiça e expressou a sua misericórdia. Ele é o elo que faz com que a justiça e a misericórdia se beijem, como diz o salmista. Ele une esses dois atributos de Deus. E Deus, sim, é ora rigoroso, justo, mas ora é compassivo. Nós precisamos entender isso para que a gente não exalte um atributo em detrimento de outro. Tem muitas pessoas que pensam que Deus o tempo todo está carrancudo no céu. É um velhinho barbudo, bravo, com um cajado na mão, cutucando o seu povo. Ah, está vendo coisa errada, vai para lá, rapaz. Não, outros acham também que Deus é um bobão, né? Que Deus fica lá de braços cruzados, só, meu Deus do céu, que pena, que pena, que pena. Não, Deus é um e outro ao mesmo tempo, justo e misericordioso, agindo e atuando no meio do seu povo. Os versos seguintes, meus irmãos, Deus então começa a descrever a terceira bênção, essa bênção da comunhão. Primeiramente entre o seu próprio povo e depois com a inclusão dos gentios. Os irmãos estão percebendo que está chegando na gente, está tocando na gente aqui já. Os versos 16 e verso 17 aparecem em formato de exigência. O povo deveria agir para que essa comunhão fosse verdadeira. O que eles deveriam fazer? Falar a verdade com o seu próximo, ser justo nos tribunais. A palavra porta aparece aí, ser justos nas portas. Por que aparece a palavra porta? Porque era nas portas das cidades que os anciãos se encontravam para julgar as causas do seu povo. Era nas portas da cidade. Eles deveriam não pensar mal no seu coração contra o seu próximo e não deveriam jurar falsamente. O verso 17 termina dizendo que Deus odeia essas coisas. Deus odeia a desunião no meio do seu povo. Abra sua Bíblia em Provérbios 6, versos 16 ao verso 19. Folheia a sua Bíblia aí. Provérbios capítulo 6, versos 16 ao verso 19. Quem achou diz amém. Quem não achou diz misericórdia. Estou brincando, irmão. Verso 16 diz assim: estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras. E qual que é a 7ª que ele odeia? Aquele que semeia contenda entre os irmãos. Então, se você é um crente fofoqueiro, cuidado. Cuidado. O texto diz aqui, eu odeio essas coisas. Provérbios corrobora isso. Dessas 7 coisas, uma delas o Senhor abomina. Quem é aquele que Deus abomina? Aquele que semeia contenda entre os irmãos, que provoca divisão no meio do seu povo. O verso 19, Deus retorna então o tema do jejum, mostrando que Israel deveria agora celebrar de maneira honesta e sincera estas cerimônias. E os versos 20 ao verso 23, Zacarias então aponta para algo que envolve o futuro da nação de Israel e a nós, gentios aí, diretamente. Nós seremos participantes de todas essas bênçãos aí. O texto diz que os gentios agarrariam nas orlas das vestes de um judeu e diriam, vamos adorar a Deus com vocês lá em Jerusalém. Tamanha era a bênção de Deus que habitaria nessa cidade. Obviamente, meus irmãos, há aqui uma camada escatológica desse texto que nós veremos em outros sermões futuros. Mas eu devo perguntar para os irmãos aqui, quando os irmãos leem esse finalzinho aí dos versos 20 a 23, vocês acreditam que isso aqui já aconteceu? De gentios agarrarem nas vestes da orla de um judeu e falar assim, eu quero ir para Jerusalém adorar. Isso já aconteceu? Veja, há uma camada escatológica, isso aqui não aconteceu. Nunca um judeu
teve as suas vestes agarradas por um gentil, falando, nós vamos adorar a Deus com você em Israel. Isso vai acontecer no futuro. É uma promessa escatológica aqui, do reino vindouro do Messias. É uma promessa que envolverá não só a nação de Israel, mas envolverá o mundo todo, onde todas as nações celebrarão ao rei que habitará ali em Jerusalém e reinará a partir dessa cidade santa. Para concluir, meus irmãos, atenção aqui, apesar desse bloco aqui, desse último bloco, tratar de questões teológicas profundas como essas que eu acabei de citar aqui, como a centralidade da nação de Israel, nesse plano de restauração cósmica, o papel dos gentios, eu quero destacar aqui de maneira pastoral para os irmãos, uma lição simples, onde a presença de Deus está, não pode haver separação, divisão, não pode haver. Nós ouvimos aqui o pastor pregar, não existe, pelo menos não biblicamente, um cristão que possa ser chamado cristão, que tem desavença com o outro irmão. Isso não existe. O texto diz que a presença de Deus traria comunhão para Israel e comunhão de Israel com as nações vizinhas. Eles não teriam mais inimigos. Por isso existe um sinal escatológico aqui, porque Israel ainda tem inimigos. Mas haverá um dia que eles não terão mais inimigos. Nós temos ouvido aqui, irmãos, domingo após domingo, que nós seremos conhecidos como povo de Deus, quando nós formos um só, e não houver divisão no meio de nós. E cá entre nós, meus irmãos, cá entre nós, é muito mais fácil, olha aqui para a minha gravata, já estou terminando, é muito mais fácil a gente resolver problema de desavença entre os irmãos, separando eles, né? Na escola era assim, não era? A professora está conversando demais, então põe um aluno que conversa aqui, o outro você vai lá para o fundão, está resolvido o problema. Poxa, se bom que fosse assim, né? Não gostei do pastor, vou mudar de igreja. Não fui com a cara da irmã Celina. Vou sentar lá atrás para não olhar para ela. Seria muito mais fácil. Irmãos, isso aqui, de comunhão, é uma coisa muito importante. Esse é um dos grandes temas do Novo Testamento. Como que judeu se junta com o gentil? Eles comem diferente, eles se vestem diferente, eles torcem para time de futebol diferente, né? Um é corintiano, outro é São Paulino, é uma brigaiada danada. Outro gosta de rock, outro gosta de pagode, não dá para conviver junto. Então cada um monta a sua igreja e está tudo resolvido. Tinha os que eram mais ricos, os que eram mais pobres, os que eram mais ricos na Santa Ceia, lá em 1 Coríntios capítulo 11, traziam lá no Junta Panelas, pastores, traziam, fala um prato aí rico, fala uma coisa aí trazia, sei lá, uma coisa super, um caviar, trazia um caviar, uma coisa bonita, gostosa, e os pobres traziam lá, 5 pão e 2 peixinhos, e chegava atrasado ainda. Aí o que fazia? Os ricos comiam, bebiam, se embriagavam, e os pobres ficavam lá no cantinho. E Paulo diz, irmãos, vocês não entenderam nada. Vocês não entenderam nada. Isso, olha aqui para mim, é participar do corpo e do sangue do Senhor indignamente. A gente costuma achar, eu não posso participar da ceia porque eu tive um pensamento aqui, eu não posso participar da ceia. Paulo nunca falou disso. Ele diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma desse pão e beba deste cálice. Não é o senso de pecado que deve ser impeditivo para você participar da ceia. Mas, se você não discernir o corpo do Senhor, e quem é o corpo do Senhor, irmãos? A igreja. Se você não tiver comunhão com a igreja, se você não tiver comunhão com o seu irmão, então sim, você estará participando de maneira indigna. E por isso o apóstolo Paulo diz, atenção, é por isso que há muito dentre vós, fracos e doentes, e muitos que dormem, que é um eufemismo para morrer. É muitos que morrem. Deus estava punindo o povo, porque havia divisão no meio deles. E Paulo continua dizendo, está Cristo dividido? Está Cristo separado? Uns dizem que são de Apolo, outros dizem que são de Cefas, uns dizem que são de Paulo, outros dizem que são de Cristo. Está Cristo dividido? Vocês ficaram doidos? O que nos une aqui, irmãos, e eu concluo com isso, o que nos une não é o gosto musical. O que nos une não é o time de futebol. Nem todo mundo
é santo para torcer para os santos. Tem os pecadores que torcem para o Corinthians. O que nos une não é a mesma percepção política, o mesmo candidato, o mesmo gosto para as roupas. O que nos une não é a mesma cultura. Eu casei com uma cearense, uma piauiense, e eu sou quase do sul. Imagina. Isso até lasca de fogo. O que nos une não é isso, irmãos. O que nos une, escute, Paulo diz, um só batismo, uma só fé, um só Cristo, um só Senhor. A nossa unidade é orgânica. Nós não somos unidos porque nós somos parecidos, muito pelo contrário. Existem pessoas de várias idades, várias gerações, várias culturas, vários gostos aqui, da mais diversidade social. Há unidade orgânica na diversidade, de modo que eu posso ver Cristo na face do meu irmão. E se a presença de Deus estiver no meio do seu povo, tem que haver comunhão, tem que haver comunhão, tem que haver perdão, tem que haver compaixão, tem que haver unidade. Israel seria luz para as nações, se eles fossem conhecidos como um povo só. E Jesus disse, vocês serão conhecidos como meus servos, se vocês forem um, assim como eu e o Pai somos um. Então, irmãos, eu não vou aqui, assim como o pastor costuma dizer, João não tinha meias palavras, eu também não vou ter. Se tiver alguma coisa errada aí, está bravo com o irmão, está magoado, vai se reconciliar com ele. Jesus disse isso. Se você vir trazer a sua oferta no altar, e você tiver problema com o seu irmão, deixa a sua oferta lá. Para de palhaçada, que você pode enganar a igreja inteira, mas você não pode enganar Deus. Deus sabe do seu coração. Vai até seu irmão, pede perdão, reconcilia com ele, e depois você volta. Faça o teste. E você vai ver se a bênção de Deus não vai recair sobre a sua vida, sobre a sua família, de maneira abençoadora. Como está a sua comunhão com seus irmãos? Uma igreja que tem a presença de Deus é uma igreja que é luz para si mesma e luz para aqueles que estão lá fora. As pessoas serão atraídas se verem a nossa comunhão. Eu já ouvi testemunho de pessoas que disseram assim, nossa, eu vim congregar no Jaguara por causa daquele hino lá, somos corpo, assim vem ajustado. E a gente sai, né, como costume, vai abraçando os irmãos, né? É uma beleza, né? Eu ia falar que é uma falsidade. Brincadeira, irmãos, mas a gente se abraça, e essa pessoa disse, eu vim para a igreja por causa disso. Por causa dessa comunhão gostosa, comunhão calorosa. Que Deus nos abençoe nesse sentido, irmãos. Eu concluo dizendo que esse capítulo 8, é um convite à esperança da presença de Deus. Não é uma esperança passiva, mas ativa, que nos impulsiona a trabalhar para buscar a presença de Deus, para reconstruir os muros da nossa cidade e para desfrutarmos de verdadeira comunhão. E Deus ainda hoje promete essas bênçãos para nós. Deus promete essas bênçãos para nós. O nosso passado, os nossos erros, não definem o nosso futuro. Quando Deus está em nosso meio, as bênçãos dele nos acompanham. Que Deus nos abençoe em nome de